Dá uma analisada agora a diferença dos dois componentes, a quantidade de código que eu tenho no componente da esquerda e a quantidade de código que eu tenho no componente da direita. Uma das funcionalidades liberadas pelo React a partir da versão 16.8 foi a funcionalidade React Hooks. Eu preparei um documento e eu vou estar compartilhando ele aqui com vocês, e além de explicar qual que é a funcionalidade do React Hooks, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como migrar. Se você tem um projeto com uma versão mais antiga do React que não esteja utilizando essa funcionalidade do Hooks, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem essa migração desse componente. Primeiro, vamos para a definição, o que é React Hooks. Eu preparei esse documento baseado na documentação oficial do site do React. Então, se você acessar o site oficial e na parte de documentos, na direita aqui tem um menu Hooks, e foi a partir daqui que eu peguei todo esse conteúdo para esse vídeo. Então, hooks são funções que permitem a você ligar aos recursos de state e ciclo de vida do React. Então, eu vou marcar aqui, ó, state e ciclo de vida do React a partir de componentes funcionais. Então, quando você tem um componente num formato de classe, você pode trabalhar o hooks de uma forma muito mais fácil utilizando componentes funcionais. Então, você vai transformar componentes de classes para componentes de functions e vai trabalhar muito mais fácil esses recursos de state e ciclo de vida. Nós vamos entender isso aí nos exemplos mais adiante. Hooks não funcionam dentro de classes. Então, se o seu projeto atual utiliza uma versão mais antiga do React e o seu componente é um componente de classe, você não pode utilizar hooks dentro desse componente. Eles permitem que você use o React sem classe. E aqui tem uma recomendação do próprio site do React. Não recomendamos reescrever seus componentes já existentes. Então, é o que eu acabei de falar. Se você já tem um projeto, use o useState nos novos componentes. Os componentes já com Class Component, mantém eles da forma que está e vai migrando aos poucos. Eu separei aqui dois exemplos, um com Class Component e um Functional Component. O Class Component, como vocês podem ver aqui, ele é Class e aqui é Function. A diferença dos dois é o seguinte, o Class é uma estrutura mais complexa. Você tem que manipular o this. Você tem um construtor para inicializar as propriedades de state. Você tem os métodos de ciclo de vida do componente. Então você tem que entender o ciclo de vida do componente. Quando ele é criado, quando ele é destruído, quando ele é alterado. Você tem um render. Então isso aumenta um pouco a complexidade. No Functional Component, usando hooks, nós vamos falar sobre esses dois hooks, useState e useEffect. Isso torna um pouco mais fácil, muito mais fácil de entendimento, principalmente para quem está começando agora com React. E o useEffect faz todo o trabalho do ciclo de vida de um componente. Aqui embaixo são motivações que eu peguei da própria documentação oficial do React. Por que utilizar hooks? Eu separei aqui em 3 tópicos. É difícil reutilizar lógica com estado entre componentes. Então, se você tem 2 componentes e precisa da mesma regra de lógica e quer compartilhar essa lógica de manipulação dos estados, você tem muita dificuldade para fazer isso. Com hooks isso torna muito mais fácil. O segundo, componentes complexos se tornam difíceis de entender. Então, à medida que você tem um componente, por exemplo, um componente de CRUD, que vai trabalhar todo o CRUD, create, read, update e delete de uma tela. Esse componente, à medida que você vai evoluindo, ele vai tornando um componente muito complexo. Vai complicando o entendimento, principalmente para projetos grandes. E com o hooks você quebra essas regras em mais componentes, reaproveita mais os componentes. Ainda pode ser que esteja um pouco confuso, mas quando a gente entrar na parte de codificação, nós vamos entender isso aqui um pouco mais. Classes confundem tanto pessoas quanto máquinas. Então, para a gente é difícil entender toda essa estrutura de construtor, de state, de ciclo de vida, de render. E isso é complicado para a gente entender. E não só para a gente, mas também para máquinas. E aqui embaixo eu separei aqui em 2 grupos. Hooks básicos e hooks adicionais. Nós vamos falar sobre useState e useEffect nesse vídeo nosso. Se você entender como que utiliza esses 2 hooks, os próximos hooks, os demais hooks, vão ficar muito mais simples de você entender.
E a própria documentação oficial aqui do React, ela é uma documentação muito boa e muito simples de entendimento também. Agora vamos para a prática. Então no meu terminal eu vou criar um projeto através do comando npx create React app. Vou criar dentro da minha pasta chamada YouTube. Então cd YouTube. Então eu vou utilizar um comando npx create React app. Eu vou dar o nome da minha aplicação de React Hooks. Agora demora. A internet agora resolveu morrer, né? Então antes de começar a criar o nosso exemplo, eu vou remover todos os arquivos que nós não vamos utilizar nesse exemplo. Todos esses aqui. Vou corrigir os erros de referência aqui também. Deixar uma div em branco. No index eu vou remover isso daqui. Service Worker. Isso daqui. Vamos startar a aplicação. Então vou deixar ela aberta aqui lado a lado com o VS Code, para ficar mais fácil a gente acompanhar o nosso exemplo. Vou deixar aqui lado a lado. Eu vou criar dois arquivos aqui, um chamado classComponent.js e o outro chamado functionalComponent. FunctionalComponent.js. Vamos começar agora pelo classComponent, que é o componente tradicional. Então vou fazer aqui o import do React from React export default class component extends react.component. Então essa aqui é uma forma da gente criar um class component. O class component, para ele retornar um código HTML, a gente precisa de colocar o método render. E dentro do render eu coloco um return. Vamos colocar aqui que vai ser o nosso exemplo. Vai ter um parágrafo com um contador e um botão para incrementar esse valor. Um botão adicionar mais um. Eu vou salvar esse daqui e agora no app.js eu vou importar esse componente que a gente acabou de criar. Import class component. Vou renderizar ele aqui. Então pronto. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada porque eu não fiz nenhuma implementação do evento onClick e o meu valor também é um valor estático. Agora vamos começar a colocar aqui algumas coisas para a gente entender. O primeiro, eu vou inicializar um objeto de state com algumas propriedades. Na verdade, com uma propriedade que é o count. Então, constructor props. Esse construtor de toda classe tem um construtor. Eu vou passar esse construtor, essas propriedades para cima e vou colocar aqui, ó, this.state recebe count e vou setar um valor 0, que é o valor inicial do meu count. Agora eu posso substituir aqui embaixo por um this.state.count. O que vai acontecer? Vai passar de 100 para 0, porque agora eu estou usando essa propriedade count do meu state. E toda vez que esse state for alterado, o meu DOM, que é o manipulador dos elementos, ele vai saber que o state está aqui e vai fazer essa alteração. Então, para alterar esse count, eu vou usar o próprio botão. Então, onClick, eu vou passar uma function aqui, this.handleClick, e vou implementar essa handleClick. O que eu vou colocar aqui? O this, quando eu estou usando um React Component, eu consigo usar uma função chamada setState. Ele recebe como parâmetro um objeto ou uma help function. Então vou colocar um state, uma help function. Então vou colocar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar o count para receber o state antigo mais 1. Então se ele estava 0, quando eu clicar ele vai ser 0 mais 1. Vai passar a ser 1. No segundo clique, ele vai estar como 1, o meu state.count. Então, 1 mais 1, 2. E por aí vai. Se eu salvar aqui e clicar, vai dar um erro. Por quê? Eu tô implementando isso utilizando o ECMAScript 6. E esse this, ele não teve o bind. Quando eu uso o ECMAScript 6, eu preciso fazer o bind. This.handleClick, eu faço no construtor. This.handleClick.bind. Aqui já começa a entrar um pouco da complexidade de estar utilizando uma classe. Então, se eu clicar agora em adicionar, vai funcionar.
Uma outra forma de eu escrever isso é transformando a minha function em arrow function. Agora eu tenho o mesmo comportamento. Vamos entrar agora um pouco no ciclo de vida de um componente. Um dos métodos do ciclo de vida é o component didMount. O component didMount ele é executado mais ou menos no terceiro step, no terceiro passo. Primeiro, quando um componente, eu estou aqui no app.js, e quando esse componente vai ser renderizado, esse class component, ele vai entrar primeiro no constructor, ele passa primeiro aqui, depois ele vem no render e renderiza todos os elementos, depois ele vem aqui no component didMount. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui document.title, eu quero alterar o título aqui, ao invés de ser React App, eu vou colocar aqui o contador. Então this.state.count. Simples. Agora, se eu salvar, o meu this.state.count começa com 0, então o título da minha página é 0. Se eu clicar aqui em adicionar, o título não vai ser alterado. Por que ele não vai ser alterado? Por causa do ciclo de vida do meu componente. Tem um outro método que ele escuta toda vez que um state é alterado, que é o component didUpdate. Ele tem como parâmetro um prev props e um prev state. E o que eu faço aqui dentro? Eu ponho um if prev state, que é o estado anterior, a propriedade count. Ele é diferente do this.state.count, que é o novo valor. Se ele for diferente é porque eu tenho que alterar. Então, se eu tenho que alterar, eu faço esse mesmo código. Se eu salvar aqui agora, o que vai acontecer? O título passa a ser alterado, porque toda vez que o meu state count é alterado e ele tem um valor diferente, eu quero que o título muda. Então, vocês podem perceber que nós precisamos ter um certo domínio do ciclo de vida e do state de um componente. Eu vou fazer esse mesmo exemplo utilizando agora um functional component. Vou minimizar aqui agora a minha página, vou aumentar aqui e vou colocar um arquivo lado a lado. Eu vou colocar o functional component aqui e o class component do lado esquerdo. Então agora eu vou implementar esse mesmo exemplo aqui do class component agora com function. Import React from React. Export default function functional component. Como vocês podem perceber, eu não preciso do método render, eu posso ir direto para um return, porque uma function ela tem o return. Então o return eu vou copiar aqui o código de baixo, os elementos, e vou salvar. Só que tem uma diferença, a gente não trabalha com this. Então eu vou remover isso daqui e vou remover isso daqui, por enquanto. O que eu preciso de fazer agora? O state e os métodos do meu ciclo de vida. Como que eu faço isso? Utilizando o hooks. São os dois hooks que nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Use state e use effect. São esses dois efeitos que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Eu vou salvar agora no app.js, para a gente conseguir ver no navegador essa diferença. Vamos importar o functional. Vamos substituir ele agora aqui embaixo. Então, se eu salvar, vai dar erro que eu preciso de resolver os erros do functional component. Então, count. Como que eu trabalho o state usando hooks? Eu vou colocar aqui uma const, vou abrir aqui um par. Esse par, primeiro eu coloco a variável, então eu vou colocar aqui count, e a função que altera essa variável. Eu dou um nome para essa função, eu dei setCount. Venho aqui e use state, abro parênteses e como propriedade o que eu passo? O valor inicial é 0. Como a gente pode ver aqui no exemplo, 0. Eu vou salvar isso daqui, o count já passa a existir. E aqui embaixo, no clique, eu posso pôr uma arrow function e usar o método de alterar o setCount. Então eu vou pôr count mais 1. Eu vou salvar isso daqui agora. Vou voltar no nosso exemplo. Se eu clicar aqui agora, vai estar funcionando. O que a gente precisa fazer aqui agora? Alterar o título. O título permanece React App. Para eu trabalhar esses dois métodos do ciclo de vida, eu vou usar o useEffect. useEffect. O useEffect ele espera dois parâmetros, o primeiro e o segundo. O primeiro, eu vou passar aqui uma arrow function, que ele vai ter uma regra, uma lógica de programação aqui dentro. Qual que vai ser a minha lógica? Eu vou colocar aqui o document.title
vai receber count, simplesmente isso. E o segundo parâmetro vai ser qual variável que ele vai ter que ficar analisando o comportamento. Então, eu vou colocar aqui count. Coloco aqui em colchete, count. Se eu salvar isso daqui, agora vamos entender o que significa isso. Toda vez que o meu count for alterado, esse useEffect vai ser disparado. Então, toda vez que for disparado, ele vai alterar o meu título pelo valor novo de count. Se eu voltar aqui agora, adicionar, eu vou ter o mesmo efeito do class component. Dá uma analisada agora a diferença dos dois componentes. A quantidade de código que eu tenho no componente da esquerda e a quantidade de código que eu tenho no componente da direita. Sem contar a complexidade que eu não preciso de ter de analisar o ciclo de vida e entender o comportamento de uma classe. Então, o terceiro tópico de motivação para utilizar hooks é que uma classe que é difícil de entendimento até para a máquina, não só para pessoas. E isso é uma das formas de estar migrando para o hooks. Você pode, como vocês podem ver, esse projeto eu tenho dois componentes, um com classe e um com function, e eu posso usar no mesmo projeto os dois modelos. Então, se você já tem um projeto com diversos componentes, você não quer migrar todos os componentes, não tem problema. Os novos componentes você passa a adotar o hooks. Se você gostou da explicação, fez sentido esse exemplo para você, conseguiu entender um pouco sobre hooks, deixa um like e deixa um comentário se tiver alguma dúvida.